Nesses quase 2000 anos que se passaram, temos fixado em nossas mentes a figura de um homem que segue cambaleante em seus passos pelas ruas de Jerusalém, arrastando uma cruz pesada, enquanto está sendo chicoteado e zombado. A sua mensagem está presente e vive em nós, em nosso dia a dia, e ano após ano, relembramos estas horas de agonia, participando das festividades da Quaresma. A Igreja sempre observou um período de oração, jejum e esmola, ainda que a Quaresma, como é conhecida hoje, tenha sofrido modificações ao longo dos séculos. Nos primeiros tempos da Igreja, os cristãos eram muito perseguidos, tendo que fazerem suas orações e encontros em lugares escondidos. Portanto, era difícil para os bispos criarem um calendário litúrgico que alcançasse a todos. No século II, Santo Irineu escreveu uma carta ao Papa falando sobre os tipos de jejum antes da Páscoa. Pois a controvérsia não é apenas sobre o dia da Páscoa, mas também sobre a própria maneira do jejum. Alguns pensam que deve jejuar um dia, outros 2, outros ainda mais. Alguns, além disso, consideram seu dia consistindo de 40 horas dia e noite. E esta variedade em sua observância não se originou em nosso tempo, mas muito antes no de nossos ancestrais. É provável que eles não se apegassem a uma exatidão estrita e assim formaram um costume para a sua posteridade, de acordo com a sua própria simplicidade e modo peculiar. No entanto, todos eles viveram em paz e nós também vivemos em paz uns com os outros, e a discordância com respeito ao jejum confirma o acordo na fé. Nos 3 primeiros séculos, o tempo de jejum se limitava a alguns dias, uma semana quando muito. A primeira menção aos 40 dias foi no Concílio Ecumênico de Nicéia, realizado em 325. Como o imperador Constantino permitiu o livre culto do cristianismo, os bispos puderam então iniciar o processo de união com o Papa em Roma em todos os assuntos, incluindo as disciplinas litúrgicas. Já no século IV, a Quaresma foi amplamente estabelecida com o jejum de 40 dias, tanto no Oriente quanto no Ocidente. Santo Agostinho, que viveu entre os anos de 354 a 430, considerado um dos maiores filósofos e teólogos de todos os tempos, tendo sido também bispo na cidade africana de Hipona, onde é hoje a Argélia, escreveu que o tempo da Quaresma simboliza esta vida presente na terra, com suas adversidades e tribulações, culminando com o tempo da Páscoa, simbolizando a alegria da vida futura. Na Idade Média, a Quaresma sempre foi levada muito a sério, onde todas as pessoas, nobres e camponeses, voltavam seus pensamentos para a paixão de Cristo e assumiam uma atitude de luto, onde todos os tipos de festividades, tanto festas públicas quanto nas casas, eram proibidas danças, festivais, decorações brilhantes e canções alegres. Inclusive os casamentos foram proibidos neste período. As igrejas não eram ornamentadas com flores ou outro tipo de decoração nos altares, não sendo permitido música cantada e tampouco se ouvia o som dos órgãos. Em muitos países europeus, era costume as igrejas colocarem um pano quaresmal, chamado véu da Quaresma, que consistia em uma grande cortina adornada com imagens de cruzes e outros símbolos penitenciais que separa o púlpito de sua assembleia para lembrar ao povo a necessidade de se aproximar dos mistérios divinos com o espírito de penitência. O período quaresmal também era enfatizado pela forma de se vestir e o modo de ser dos católicos. Os monarcas e nobres vestiam-se de preto e comportavam-se com sobriedade e seriedade, caracterizando um período de luto, sendo seguido pelos camponeses, que despojavam-se de seus adornos,
vestindo suas roupas mais escuras e simples. Os tribunais eram suspensos por 40 dias. A caça e a guerra eram proibidas em muitos países e regiões para homenagear o tempo sagrado dedicado à paixão do nosso Senhor Jesus Cristo crucificado. Esse tempo era conhecido como a Trégua de Deus. Esta prática originou-se na Normandia no século XI e logo se estendeu a toda a Igreja através de uma determinação do Papa Gregório IX. Houve alteração também na alimentação, iniciando no final da noite de terça-feira de Carnaval, quando as mulheres de toda a Europa lavavam e esfregavam suas panelas e frigideiras para remover todos os resíduos de gordura, óleo ou carne, pois a partir dali estes alimentos eram proibidos de serem consumidos. No século V, as regras da Igreja primitiva recomendavam um jejum bastante rigoroso, permitindo apenas uma refeição diária, que era realizada no final da tarde após o pôr do sol, consistindo de pão, legumes e frutas. Os pretzels foram inventados por um monge no ano 600 como um pão quaresmal, que não continha laticínios ou ovos e eram consumidos exclusivamente durante a quaresma. Era visto como um acompanhamento perfeito para as escassas refeições, carregado de simbolismo católico. A posição antiga para a oração era ter os dois braços cruzados sobre o peito, e a palavra latina para pretzel significa bracinhos, um lembrete da necessidade de oração e contrição para acompanhar o jejum. Seus 3 orifícios representam a Santíssima Trindade. A forma de corda foi vista por muitos como um símbolo das cordas que amarravam as mãos sagradas do Nosso Senhor durante a paixão. A carne não era permitida, nem sequer aos domingos. Em muitos lugares, os ovos e produtos lácteos também eram proibidos. Vistos como símbolos dos prazeres carnais, eram abandonados durante a quaresma para honrar Nosso Senhor, que sofreu imensamente pelos pecados da carne. Passado um tempo, a Igreja amenizou o jejum e as refeições passaram a serem feitas a partir das 15 e mais tarde foi dado permissão para comer a refeição ao meio-dia. Por volta de 1400, alguns países permitiram que produtos lácteos também fossem consumidos. Somente em 1800, a regra da Igreja incluiu um pedaço de pão pela manhã, uma refeição ao meio-dia e uma pequena refeição à noite, após o anoitecer. Essas regras se aplicavam tanto ao clero quanto aos leigos. No século XI, o Papa Urbano II liberou o consumo do peixe na Semana Santa, que é um símbolo profundo na tradição cristã, pois encontramos o peixe em diversos textos da Bíblia. Agora, além do peixe, os cozinheiros medievais faziam pratos simples com vegetais de inverno, sopas feitas de leguminosas, pães e mingaus. Alguns povos tinham jejuns rigorosos que limitavam a dieta quaresmal a alguns pratos. O jejum romeno consistia apenas de milho e feijão. Os búlgaros mantinham a quaresma em pleno luto, comendo apenas comida preta, feijão preto, pão preto, ameixas e azeitonas pretas, para significar seu luto pela morte de Cristo. Os poloneses comiam principalmente zur, que é uma sopa de centeio fermentada que era derramada sobre os grãos ou batatas. Os alemães tradicionalmente comiam sopa de ervilha servida sobre pretzels. Os irlandeses, no meio-dia, tomavam mingau de batatas temperadas com peixe ou cebola. Até as crianças com mais de 7 anos participavam do jejum, enquanto as crianças mais novas tomavam apenas leite com moderação. O folclore irlandês determinava que até o bebê podia chorar 3 vezes antes de receber seu leite nos dias de jejum. No Ocidente, as normas continuaram sendo alteradas, onde o peixe foi aceito e com o passar do tempo a carne foi desvinculada da imagem de pecado e fartura, e os católicos passaram a se abster de carne
somente na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. Ainda hoje, nas igrejas orientais, isto é, a Igreja Católica Ortodoxa, são seguidas as regras da igreja primitiva, onde não podem comer nem carne, nem peixe, nem ovos, nem queijo e nem leite. Lembro com nitidez que minha mãe contava que lá pelos idos do ano de 1930 a 1940, na Sexta-feira Santa todos os serviços eram proibidos, inclusive os da casa, desde lavar uma louça, varrer a casa ou fazer almoço, até o cabelo não se permitia pentear. Durante todo o dia falava-se estritamente necessário, pois todo o dia era dedicado à oração, leitura da Bíblia e à meditação. Nos rádios tocava somente música religiosa. Quem tem avós ou bisavós ainda vivos, converse com eles para que te contem como era a Sexta-feira Santa que eles vivenciaram. Tem um vídeo no canal que aborda o tema Quaresma. Dê uma olhadinha lá. Que tenhamos uma Quaresma de transformação. Obrigado por fazerem parte desse canal. Que a sua semana seja abençoada. Fiquem com Deus.